vou te mostrar como eu faço a montagem do meu forno. Vou fazer uma queima mista. Na mesma fornada eu vou queimar peças esmaltadas e peças biscoitadas. Eu sou a Norma Vilar, artista plástica. Eu vou utilizar para montagem estas colunas, as placas refratárias e no primeiro andar do forno eu não coloco nenhuma peça para deixar a circulação do ar acontecer, para não tocar e não cair nada na resistência. Vou colocar então uma placa refratária. Eu cuido das placas refratárias aplicando o caulim. Ela fica branquinha assim porque eu passo o caulim frente e verso. Agora eu coloco umas colunas. Para queimar peças esmaltadas, eu uso uns tripés que tem esse fiozinho de cantal, que é tipo um pezinho de galinha. Não tenha pressa para montar o seu projeto de montagem do forno. Você vai com calma, fazendo um estudo de altura das peças. Se não tem peça suficiente, começa a montar, por exemplo, eu comecei esta montagem em um dia, estou dando sequência num outro dia, aproveitando ao máximo o potencial do meu forno. Então, por exemplo, aqui sobrou um espaço na parte de cima que dá certinho para eu colocar essa peça para biscoitar, que é uma jardineira de parede que a Giovana modelou. Ela até modelou essa peça aqui em aula. Então ela vai dar certinho para eu colocar aqui. Peças no biscoito eu posso colocar diretamente na placa refratária. Já uma peça esmaltada, que eu estou fazendo uma queima mista, eu preciso dos tripés. Então essa parte de cima aqui dá certinho para eu colocar canecas. Tem essa canequinha aqui esmaltada, que a Domitila esmaltou. Eu vou colocar aqui neste andar, sobre o meu pezinho de galinha, que é um tripézinho. As minhas queimas eu faço a 1000 graus, então por isso eu posso usar os tripés, o mobiliário de forno e esmaltar as peças por baixo também. Às vezes, dependendo do tipo da peça, eu deixo sem esmaltação, eu passo um impermeabilizante e coloco a peça esmaltada diretamente na placa refratária. Na minha sala de forno, eu já deixo todas as peças em um campo visual para facilitar a montagem do projeto. Então, eu tenho alguns projetos aqui, por exemplo, essas peças no fundo, que elas estão ainda em processo de secagem, que vão demorar ainda mais uns 30 dias para secar. Já este projeto aqui, que eu fiz numa live, esse casal de namorados, eles já estão quase no ponto de levar para o forno. Eu estou esperando 3 meses aproximadamente. E tem aqui outros projetos dos meus alunos que eu posso colocar nesta fornada. Ali no fundo, São Francisco da Marisa, já dá para ir para queima. Já o torso tem que secar, então eu tenho que ter também tudo anotadinho, certinho, para fazer um bom planejamento para não explodir essas peças no forno, porque eu não posso levar uma peça molhada para o forno, eu preciso esperar o tempo de secagem ideal. Durante o processo de montagem, eu já deixo bem à mão aqui as colunas, as prateleiras, todo o meu mobiliário de forno, de uma forma que otimize essa montagem e as peças também no meu campo visual. Para colocar no forno peças esmaltadas, além do cuidado que devemos ter de usar o mobiliário adequado, temos que ter cuidado também para uma peça não tocar na outra, porque ela cola. Se essa peça aqui ela ficar em desequilíbrio e inclinar durante a queima, ela vai colar na peça ao lado. Então tem que tomar cuidado e certificar que ficou em um bom equilíbrio e um bom distanciamento entre uma pecinha e outra. E todos os buraquinhos que eu tenho, por exemplo, aqui nesse andar aqui de baixo, esse aqui, ó, eu posso aproveitar este espaço e colocar mais peças aqui na frente.
E às vezes acontece de quebrar alguma placa refratária, pode acontecer. E aí eu não descarto não, aquelas teselas, aqueles caquinhos que sobram, o que que eu faço? Eu vou guardando esses caquinhos, né, as teselas, e aí eu uso para fazer também colunas. Eu posso até às vezes pingar um esmalte e colocar assim para colar mesmo e criar novas colunas para ir adaptando o forno, porque tem muitas variações de alturas. Então, por exemplo, esta minha placa refratária, ela quebrou aqui. Então eu guardo aqueles caquinhos, às vezes até quebro em caquinhos menores e vou fazendo coluninhas para acertar. Por exemplo, esses pratos aqui que a Sandra esmaltou, eu estou colocando direto na placa refratária, ela não esmaltou no verso da peça. E como ele é baixinho, então eu não vou colocar uma coluna muito alta aqui. Tudo bem que eu tenho que pensar também na circulação do calor, tá? Tem que sempre pensar nisso, ele tem que sempre ficar distante uma placa da outra, esse calor tem que circular. Mas também eu não preciso perder todo este espaço de altura. Então eu faço isso, eu uso esses caquinhos, aproveitando, criando novas colunas. Prontinho, aqui eu tenho um outro andar para eu crescer aqui no meu projeto de montagem do forno. As teselas servem também para completar alguma coluna. Por exemplo, eu tenho essas duas colunas e não deu para formar o parzinho, então eu completo com estas teselas, olha, que eu consigo equilibrar a altura para completar este andar aqui. Olha que interessante, esse espaço que sobrou aqui, que eu coloquei as placas refratárias que estavam quebradas aos cantos, eu vou aproveitar este espaço negativo aqui para colocar esta peça para queimar bem aqui, ó. Vou aproveitar 100% o forno. E esta peça tem uma curiosidade que vale a pena eu te mostrar. Houve uma avaria na esmaltação da primeira queima e agora a gente retocou com o mesmo tom de esmalte aqui, olha, pontualmente, e vai para uma segunda queima. Então eu vou colocar, aqui ela não esmaltou na parte de baixo, eu posso colocar diretamente na placa refratária e beleza, vai dar super certo. Aqui agora, do lado direito do forno, eu vou começar a subir placas menores. Então eu tenho essa placa aqui que também quebrou, eu vou começar a subir uma coluna aqui de prateleiras no tamanho 20 por 20, colocando os projetos menores. E cada tipo de forno vai pedir um tipo de montagem, cada remessa de peças também pede um estudo, um projeto de montagem. Eu vou seguindo um estudo assim meio que intuitivo, como eu te disse, deixando tudo no campo visual, explorando ao máximo o potencial das prateleiras correspondente à altura das peças, sempre pensando na circulação do calor aqui dentro desse forno também. Concluí a montagem do forno. Observe que eu troquei essa moringuinha de lugar, que ela estava aqui no primeiro plano, e tudo bem também. Às vezes na montagem você tem que ter paciência para mudar o caminho, para conseguir um bom aproveitamento. Farei esta queima a 1000 graus porque estou fazendo uma queima mista. Se fosse só peças biscoitadas, eu poderia queimar a 900 graus. Mas como eu tenho aqui esmaltes, que a temperatura indicada é 1000 graus, então será a 1000 graus por isso. Então eu fecho, travo, vou rosquear bem e vou ligar o meu forno. Para ligar o meu forno, ele é manualmente o meu forno. Eu programo aqui, ligo. Estas setinhas aqui eu regulo a temperatura que eu desejo. Então,
esse vermelho aqui mostra quantos graus tem dentro do meu forno. Então, aí aqui esse vermelho que eu desejo a 1000 graus. Vamos supor que eu desejasse a 900 graus, eu iria regular aqui até 900. E no meu caso, no meu forno, então, por exemplo, aqui 900 graus. No meu forno eu deixo, quando aqui esse vermelhinho chega no 900, eu venho e desligo manualmente, eu tenho que ficar de olho. Tá? A maioria dos fornos, eles já ficam programados para desligar automaticamente. Como eu desejo a 1000 graus, então eu venho aqui e vou subir até 1000 graus. Ok. Depende muito do tipo de forno, às vezes demora em torno de 10 horas, 9 horas, depende do projeto da montagem do meu forno. Eu estou numa fase da minha carreira que eu estou me dedicando muito a contribuir com o meu saber artístico, o meu saber cerâmico. E você vai encontrar no meu canal vários vídeos que eu compartilho a minha vivência como artista, como formadora de outros artistas, técnicas de esmaltação, técnicas de modelagem, como que é a minha rotina neste universo artístico. E se você gosta, me siga, se inscreva no meu canal e compartilhe com outras pessoas. Um abraço!